O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos o grito do salmista. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este refrão do salmo enche o nosso coração de alegria, porque, meus irmãos, se Deus escuta aquele infeliz que grita, que clama, que suplica, isso significa que o Senhor escuta a todos nós, quando de verdade o que sai do nosso coração é um sincero pedido de ajuda. Quando nós somos sinceros nas nossas atitudes, somos escutados por Deus. E quando diz infeliz, esse infeliz nós poderíamos traduzir aquele que estava distante de Deus, aquele que estava vivendo num caminho do erro, do pecado, das trevas. Este era infeliz. Infeliz porque lhe faltava graça. Infeliz porque lhe faltava aquilo que é essencial para a vida. Quando nós olhamos o Evangelho de hoje, nós estamos numa sequência do diálogo de Jesus com Nicodemos. E parece tão difícil Nicodemos entender aquilo que Jesus fala, que é necessário nascer de novo. E hoje no Evangelho, Jesus, ele vai começar dizendo sobre aquele que veio do alto. Ele vem do alto. Jesus vem do alto. Ele se revela a Nicodemos e a todos nós como Deus, como Senhor. Agora, aquele que vem do alto enxerga as coisas diferentes daquilo que nós enxergamos. E é por isso que nós precisamos tanto aprender dele, reconhecer que a nossa visão, por mais clara que pareça, ela ainda é turva. Nós ainda vemos algumas coisas, mas nós não enxergamos tudo. Por isso que neste diálogo, com tanta clareza, Jesus dizia: aquilo que vem da carne é carne,
Aquilo que nasceu da carne é carne. É necessário nascer do alto. E aqui está o grande desafio. Aqui está o ponto de esforço que todos nós precisamos fazer. Permitir com que a nossa vida seja envolvida desta vida verdadeira que vem do alto. Agora, meus irmãos, se nós fazemos assim, nós vamos nos dando conta que nós vamos mudando as nossas atitudes. Porque quais são as nossas tendências por conta da concupiscência da carne? É nos irarmos, enchermos o nosso coração de raiva, de ódio. Se agimos por nós mesmos, fechamos o nosso coração aos nossos irmãos, nós não queremos perdoar, achamos que o outro não tinha direito de fazer aquilo conosco. Mas quando nós permitimos com que essa luz de Deus vá iluminando a nossa vida, nós vamos entendendo as coisas numa perspectiva diferente. Esses dias estava no encontro de casais e o Senhor dizia assim: no início nós brigávamos por tudo, eu era irritado, eu falava aquilo que eu pensava. Hoje, depois de mais de 30 anos de casado, como eu estou diferente. O quanto a graça de Deus foi mudando o meu temperamento, o meu comportamento, o meu modo de ser. Meus irmãos, porque se isso não acontece, nós não experimentamos dessa Páscoa que o Senhor nos oferece. Nós não conseguimos entender esta novidade, porque a novidade qual é? Não é mudar todas as coisas que estão ao meu redor. A novidade é enxergar as coisas numa perspectiva diferente. E vamos ser sinceros, às vezes nós somos tão presos de nós mesmos e do nosso orgulho ferido, que nós queremos sentenciar todo mundo. Esse era melhor morrer. Quantas vezes nós escutamos isso da boca de católicos, de pessoas que acreditam em Deus, que dizem que professam a sua fé, mas que expressam depois com as suas atitudes, com suas palavras, coisas totalmente contrárias. Porque aquele que experimentou da graça de Deus, esse se reconhece como este que era infeliz, este que era um desvalido, esse que estava abandonado, este que não valia nada, mas que o Senhor, na sua bondade, na sua infinita misericórdia, vai ao encontro e tira do montouro indigente, do próprio lixo, daquilo que não prestava, daquilo que estava perdido, que o Senhor vem e Ele nos resgata. Quando nós tomamos consciência disso, o nosso olhar para o outro já não é mais o olhar do justiceiro, não é o olhar daquele que compete, mas é o olhar daquele que foi alcançado pela misericórdia de Deus e sabe que todos, sem exceção, por graça, podem experimentar da mesma misericórdia. Então eu não dou sentença para ninguém, mas ao contrário, eu professo para a vida dos outros que eles podem sim encontrar uma luz, que essa luz existe e que essa luz é o Cristo que se dá por amor a cada um de nós. E Jesus, ele vai dizendo para nós, ele vem do alto, ele mostra quem ele é, mas aí ele vai dizer que é necessário reconhecê-lo, é necessário abraçá-lo, e aquele que o abraça, esse já começa a experimentar dessa vida eterna. Porque quando a gente fala vida eterna, a gente pensa sempre que a gente precisa morrer nesta vida e nascer para os céus. Mas não é assim. A vida eterna começa em nós, já no nosso batismo, quando nós somos inseridos na graça de Deus. E é por isso que nós estamos sempre em luta, sempre em batalha, para que essa luz possa resplandecer na nossa vida, para que essa vida eterna comece já hoje a transformar a nossa visão. E se nós pararmos para pensar, nós vamos olhando para o nosso padroeiro e nós percebemos o que em Santo Expedito? Um soldado que vivia no meio de pagãos. Ele não conhecia a verdade, ele não sabia, não conhecia, porém,
o testemunho dos cristãos começou a fazer com que o coração de Expedito ficasse inquieto. Vocês percebem a importância do testemunho? Às vezes nós queremos que as pessoas se convertam por força das palavras, e isso não vai acontecer. Às vezes nós falamos, lá em casa ninguém vem, ninguém participa. Mas é claro, quando você convida, você já convida dando pedrada. Vamos! Tá vendo? Nunca quer ir, nunca está disposto. Se fosse para o futebol, se fosse para isso, se fosse para aquilo. Entende? O outro não se desperta porque não vê uma transformação. Ou ainda, na casa, a pessoa até diz assim, eu não vou falar nada, eu não aguento mais, eu não vou fazer, não vou brigar, eu não vou dizer nada. E não diz, mas bate panela, bate porta. Entende? Como nós precisamos ser alcançados por essa mentalidade, por essa luz nova e enxergarmos as coisas do alto. Santo Expedito, porque viu o testemunho daqueles que estavam ali, cristãos, dando a sua vida, então ele sente essa inquietação. Sente que alguma coisa dentro de si precisa ser modificada, precisa ser transformada. Na primeira leitura, o que nós encontramos? Os apóstolos que estão sendo interrogados duramente por conta do milagre que foi realizado em nome de Jesus, e prendem eles, e eles saem da prisão, e são questionados, e são levados de um lado para outro. Mas agora, estes homens, porque experimentam do Cristo ressuscitado, eles não temem em anunciar a verdade. E São Pedro, ele diz com clareza, é necessário obedecer a Deus antes que aos homens. E meus irmãos, muitas vezes nós nos deixamos corromper, queremos obedecer ao homem, queremos fazer aquilo que o homem deseja, e vamos desprezando os ensinamentos de Deus. Ora, a palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe, e nós fazemos o quê? Nós vamos buscar outras coisas, nós valorizamos mais animais ou outras coisas do que aqueles a quem a palavra de Deus nos diz que precisamos render honras, ter respeito, ter zelo, ter cuidado. E isso é um exemplo entre tantos outros, porque o mundo vai nos ensinando que nós temos que ter respeito humano, cuidado com o outro, etc, etc. É verdade, nós precisamos respeitar e cuidar e amar a todos, inclusive a criação de Deus. Porém, nós não podemos nos esquecer que a verdade liberta. E às vezes nós ficamos pactuando com os erros dos outros por respeito. Respeito que leva ao inferno. Respeito que destrói a vida do outro e destrói a minha vida porque estou sendo omisso. Porque não estou dizendo as coisas com clareza. Porque quando existe amor, a verdade dita com amor, ela é libertadora. É libertadora. Agora nós vamos cozinhando, nós vamos enrolando, nós vamos fugindo das coisas e nós não somos aquilo que precisamos ser. Graças a Deus, Santo Expedito, quando conhece a verdade, ele se debruça sobre ela, reconhece a verdade e abraça a verdade, como nós sabemos da sua história, abraça a verdade imediatamente, porque quando o demônio aparece como corvo para iludi-lo, para dizer, não segue esse caminho, amanhã, Santo Expedito diz, hoje, agora. Meus irmãos, quantas coisas nós estamos deixando para amanhã? Quem garante que nós temos este amanhã? Esses dias veio a notícia de um jovem que morreu num acidente. Esses dias para mim chegou a notícia de uma pessoa que fez a peregrinação em outubro junto comigo, uma senhora de 62 anos, estava caminhando no sábado santo, ela estava fazendo uma caminhada, sentiu uma dor, disseram que era apendicite, precisava fazer uma cirurgia às pressas.
E ali na mesa da cirurgia, ela partiu. Com 62 anos, para dizer, meus irmãos, que nós não sabemos o tempo que temos. E é por isso que a tentação do diabo, o que o diabo faz? Ele quer que nós possamos procrastinar as coisas, deixar para amanhã, 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 e este amanhã não chega, não chega, porque o amanhã é construído daquilo que são as minhas decisões de hoje. Hoje eu preciso me determinar, e se assim o fizer, com certeza o amanhã será diferente. O amanhã será ainda uma confirmação mais forte daquilo que eu estou experimentando hoje. Agora, quem deixa para o último minuto, corre o risco de não tê-lo. E mais, se eu não começo hoje esse exercício de viver uma vida nova, amanhã não vai dar tempo. Porque amanhã eu não vou saber nem por onde começar. Eu não sei como fazer. É necessário, queridos irmãos, aproveitarmos da oportunidade que o Senhor nos dá e abraçarmos hoje, sem medo, aquilo que Ele nos pede. Expedito abraçou sem medo, e o que a Ele foi dado? Foi dado o martírio, morreu, perdeu a sua vida, mas ganhou a eternidade. Se Ele não tivesse dado a sua vida, nós não saberíamos nem quem é, nem saberíamos nada sobre Ele, mas porque Ele teve um ato de coragem e foi imediato na resposta a Deus, é por isso que hoje Ele é o santo das últimas horas, porque hoje, neste instante, se nós pedirmos a graça, se nós dissermos o nosso sim, é como esse grito deste infeliz que foi ouvido. Imediatamente nós sentimos a paz da presença de Deus e a certeza de que nós não estamos sós. Que o Senhor nos ajude, que Santo Expedito possa interceder por cada um de nós. E se tem alguma coisa na sua vida que você está deixando para amanhã, olha, peça graça, para que hoje você saia daqui determinado, com um espírito decidido por Deus e pelas coisas de Deus. Se assim fizeres, com certeza serás feliz, com certeza vai experimentar da graça em abundância de Deus, que não tira os sacrifícios, mas que transforma os nossos sacrifícios em vida